Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, para mais uma vez confirmar a Tua palavra, que diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Pela graça e pela misericórdia do Senhor, nós somos edificadores, mas o trabalhar final é do Senhor. O Senhor é quem edifica a tua casa. Por isso queremos encomendar esse momento ao Senhor, pedindo a Ti que venha cingir nossas mentes, tanto para o que fala quanto para o que ouve. Que o Senhor mesmo venha ministrar a Tua palavra para nós, através do nosso irmão. Que o Senhor nos cinja a mente, nos livre de toda distração, nos aquiete na Tua presença. Toda obra das trevas o Senhor faça cair por terra em nome de Jesus. E o Senhor nos edifique nessa manhã. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. Amém. Jesus Cristo é o Senhor. A gente terminou a primeira parte da reunião, que é quer dizer, algo assim sem palavra, né? A gente está aqui para lembrar da morte do nosso Senhor, da morte do Criador do Universo, que veio e morreu por nós pecadores. E ao mesmo tempo que nós lembramos da morte, nós também estamos aqui esperançosos, né? Pela sua volta, pelo dia que seremos transformados, libertos desse corpo aqui pecador, para um corpo glorioso. Vamos orar um pouquinho e os irmãos podem, vamos ler primeiro Tito, a partir do capítulo 1, mas vamos orar, pedir ao Senhor mais uma vez para encaminhar o falar aqui nesta manhã. Senhor, nós Te louvamos porque Tu és merecedor, Pai, de todo louvor, de toda adoração. Diante de Ti, Senhor, nós não somos nada, mas graças a Deus que o Teu sangue foi derramado em nosso favor. E hoje temos liberdade de estar aqui diante da Tua presença, Senhor. Muito obrigado. Nos guia nesta manhã. Eu que estou falando, os irmãos que estão ouvindo, para que em tudo a glória seja dada a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Amém? Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que um Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Tito fala aqui que estamos na esperança da vida eterna de um Deus que não pode mentir. Esperança, como eu já falei aqui outra vez, não é como a gente costuma dizer aqui neste mundo, eu tenho esperança que eu vou me casar, né? Tem aquela esperança de falar assim, eu tenho esperança que o Brasil vai ser campeão. Quem sabe o Brasil vai ser campeão. Nossa esperança a gente sempre usa como se fosse talvez, um quem sabe. Mas essa esperança aqui na Bíblia não, é certeza. É na esperança da vida eterna de um Deus que não pode mentir. Ele não pode mentir. A Bíblia não está falando que Ele não sabe mentir, não está falando que Ele não pode mentir. Então um dia nós não vamos mais estar aqui nesse corpo pecador, com essa mente pecadora. Estaremos no corpo glorificado, livre de todas as amarras dos pecados, irmão. Isso temos que ver isso por fé, porque a fé e a esperança, elas caminham juntas. São duas amigas que caminham junto. Elas são tão amigas que elas vão desaparecer junto, como diz lá em Coríntios 13, né? Porque na eternidade não vai precisar nem da esperança, nem mais da fé. Só o amor. Porque lá, o que a gente espera já chegou, e a fé que a gente não via, a gente está vendo. Então, elas vão desaparecer juntas. Mas hoje, quando a gente está nesse mundo aqui, elas caminham juntas. E o crente não vive sem esperança, sem fé e principalmente sem amor.
Se o crente não tiver amor, ele não é crente. Entendeu? E essa reunião tem muito, que a gente terminou aqui, tem muito a ver com isso, com amor, com comunhão, com esperança. Amém? Irmãos, não sei se os irmãos já tiveram aquele momento assim, às vezes a gente está louvando, ou está tendo comunhão com o irmão, ou está lendo um versículo na palavra, e a gente desfruta que a gente, é como se a gente não estivesse mais ali. São aqueles segundos, às vezes minutos, que a gente fica assim, oh meu Deus, eu queria que isso não acabasse mais. Eu não sei se os irmãos já tiveram essas experiências assim, ou lendo, ou ouvindo louvor. Eu tenho muito isso em ouvir, que eu sempre estou ouvindo música, aí de vez em quando eu fico, meu Deus, fica bem, né? Eu saio, não desfrute. Eu me lembro que uma vez, eu nem gostava dessa música, não sei se os irmãos já viram, por sinal, é quase meu xará, o cantor Marco Aurélio, né? Que fala assim, vou voar em direção ao céu de Cristo. Não sei, os irmãos mais antigos devem conhecer. Eu nem gostava dessa música, irmão. Aí um dia eu me lembro que eu cheguei da reunião, aí estava, nessa época eu tinha um Walkman. Aí eu liguei, não sei se Rádio Cruzeiro ou Rede Aleluia, não sei, estava cantando essa música. Poxa, naquele dia eu fui ao céu com essa música, irmão. Fiquei desfrutando, vou voar em direção ao céu de Cristo. Isso foi Ele mesmo que me prometeu. Vou voar, quem dera fosse agora, subir para a glória, onde meu Deus está. Poxa, naquele dia eu me sentia assim, nem para aquela música ficar para sempre, sempre, sempre. Eu acho que os irmãos já tiveram essa oportunidade. Se não tiveram, vão ter, irmão. Que você é crente, vai ter. Ou lendo a palavra, ou em comunhão. Às vezes está tendo comunhão com o irmão, que a gente fica ali, poxa, se pudesse aquela comunhão não acabava. Se pudesse aquela comunhão não acabava. E a gente às vezes desfruta assim, não sei se os irmãos, eu desfruto de alguns irmãos assim, né? Que eu fico assim, meu Deus, a palavra. Isso tudo é maravilhoso. Tudo isso é maravilhoso, irmão. Agora multiplique isso por 2 trilhões. É muito mais maravilhoso. Mas não chega ao pé daquilo que Deus tem preparado para a gente, irmão. Tudo isso é maravilhoso, louvar o Senhor, desfrutar de louvores, seja lá o louvor que Deus toca em seu coração, mas não dá para comparar com a glória. É inefável. Eu não posso falar para os irmãos porque eu nunca fui no céu. Mas é algo inefável. Paulo disse que está no céu é incomparavelmente melhor. Ele fala isso de uma maneira tão maravilhosa. E se for ler as escrituras de Paulo, está sempre falando de céu, de ressurreição. É isso que nós temos que falar nos dias de hoje. Muitas vezes a gente se apega muito ao terreno, que fala de política, fala de futebol, se empolga. E quando fala do céu, a gente fala assim meio... como se nossa vida terrena se limitasse aqui. É como diz lá em Coríntios, que até Marcelo da semana passada, né? Se a nossa vida em Cristo limitasse só a essa terra, seríamos os homens mais infelizes do mundo, irmão. Porque a gente vinha para a reunião, lia a Bíblia, cantava louvor, depois morria e acabou. Aí é mais sábio quem está no mundo. Comamos e bebamos e depois morramos. Mas não, a gente é cristão e sabe que a nossa vida não se limita a só isso. Não dá para dizer como o que vem depois, mas é um negócio muito bom. E é promessa. Por que eu creio? Porque a gente acabou de ler, porque é um Deus que não pode mentir. Não é Aurélio que está contando uma história para os irmãos, não é o Deus que não pode mentir, que está dizendo isso para a gente, que o céu é maravilhoso, que a vida eterna é tremenda. As minhas palavras não dá para descrever. Paulo não conseguiu, nenhum irmão conseguiu. Então, vamos aguardar, né? Com paciência, como diz a Bíblia, nessa esperança. Eu queria ler com os irmãos Lucas 10, versículo 17. Amém? 10, 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhe disse:
eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Os discípulos aqui estavam voltando de uma missão evangelística, né? A famosa missão dos 70 que o Senhor mandou o discípulo ir. E aconteceu ali com os discípulos algo que não era comum entre os discípulos, até porque eram novos convertidos, eles não tinham nenhuma experiência espiritual. E da agora estavam fazendo o quê? Os demônios se submeterem. Então aqui diz que o quê? Que eles estavam possuídos de alegria. Para ele aquilo era a maior novidade. Era tremendo. E quando o Senhor envia eles para essa missão, ele diz assim, ó, lá no início, 10:3, ele fala assim: ide, eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Irmão, se você fosse um criador de ovelhas e você pegasse seus cordeiros e enviasse por lobos, o que os irmãos acham que ia acontecer com esses cordeiros? 70 cordeiros. Os lobos, irmãos, iam fazer a festa. 70 cordeiros. Eu estava até lendo sobre isso, disse que a ovelha é a fêmea, carneiro é o macho reprodutor e cordeiro é os filhotes que ainda estão com a pele macia, fofinha, que serve por corte, né? Então aquilo em frente aos lobos ia ser um manjar, né? Os lobos iam dizer assim: poxa, 70 cordeiros, vai ter cordeiro para janta, para almoço, para tudo. Mas só que isso é de uma forma natural, a gente pensando. Esses cordeiros ali não, esses cordeiros foram pelo ide de Jesus. Ide, eis que vos envio como cordeiro para os lobos. Quando a gente chega no versículo 17, 10, 17, diz que eles estavam possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios vos submetem pelo seu nome. Reparou, irmão? Os cordeiros não só sobreviveram, como subjugaram os lobos, expulsando seus demônios. Pelo ide de Jesus, irmão. Quando Jesus diz: ide, vá, não fique não, irmão. Vá. Porque Ele garante. Ele garante. Glória a Deus. Aí prossegue, né? Mas Ele disse: eu vi a Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpião e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Aí ele fala: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem. Os espíritos se submeter é um grande feito na vida do crente. Você vê uma pessoa endemoniada e chega lá, sai em nome de Jesus. É um grande feito, é algo de fato para você se regozijar. Poxa, o Senhor operou por meio de mim. Mas nenhuma alegria se compara ao que ele vai dizer depois, né? Alegrai-vos, sim, porque vossos nomes estão arrolados nos céus, irmão. Irmão, glória a Deus, você pode falar em línguas, expulsar demônio, você pode ser aquele irmão, ter o dom de misericórdia, você pode ser aquele irmão que seja abonado, o dom de ofertar, porque Deus está te dando dinheiro e você está repartindo com os irmãos, com as pessoas que necessitam, mas nada se compara, irmão, a seu nome está escrito no livro dos céus. Nada, tudo aqui nessa terra vai passar, irmão. Os dons, as línguas, tudo como diz lá em Coríntios 13. Mas seu nome está lá no reino dos céus, não passa, vai ficar eternamente. Eternamente, irmão. Nada vai se comparar àquele dia que a gente chegar. Vou fazer uma metáfora, que eu sei que não vai ser assim, né? E o senhor olhar aquela listinha e dizer assim: Marcelo, bora. Pode entrar. Creuzinha, larga essa muleta aí. Véio. Pode entrar, Creuzinha. Cadê Jaque? Jaque.
Pode entrar, você vai gostar, já que vai gostar do céu. Olhar para o irmão Décio. Você está aí? Você está aí, irmão Décio? Aí o Senhor vai dizer, venha para cá. Irmão, nada se compara. Eu estou falando assim, nesse momento assim de alegria, mas é só uma bobagem do pregador aqui. O que a gente vai sentir, o regozijo que a gente vai assistir, irmão, é incomparável, irmão. É inefável. Não vai ser um pobre pecador aqui que está aqui pregando que vai dizer aos irmãos como é isso. Mas graças a Deus Ele pôs o Espírito em nosso coração. A gente pode desfrutar no Espírito. O corpo ainda é frágil, a mente ainda é frágil, está sendo trabalhada, nossa alma ainda está sendo salva. O nosso corpo um dia vai ser salvo. Mas a gente pode desfrutar pela fé, porque vivemos não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. Quando Jesus, lá no final dos evangelhos, que Jesus não estava presente, Tomé disse que só via se pegasse, né? Quando ele trocou, ele, meu Deus, né? Deus meu. Mas Jesus falou assim, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Pelo que eu sei aqui, ninguém viu Jesus pessoalmente. Mas graças a Deus, pela fé, nós cremos. Então, é isso que devemos desfrutar, irmão. Tudo vai passar, mas seu nome vai estar lá, arrolado nos céus. E nosso nome diz que vamos ganhar um novo nome, né? Não vai ser esse nome, não. Vai ser um nome, eu também não sei dizer, irmão. Vai ser um nome maravilhoso. Irmão, glória a Deus por isso que o Senhor nos revelou, né? Neste mundo, quando uma criança pergunta assim para o adulto, para onde uma pessoa vai depois que morre? Aí geralmente o adulto fala para ela assim, essa pessoa vai para o céu. Né? Isso a gente aprende desde pequenininho. Ele fala isso mesmo sem conhecimento e às vezes ele mesmo não crê. Mas porque é uma criança, até para agradar, ele diz que ela vai para o céu. Se a criança continuar perguntando, ele vai ou desenganar, falar alguma coisa, ou vai inventar uma história assim que agrade a criança. Aí essa criança vai crescendo, vai virando um jovem, um adolescente. Aí o assunto do céu já não é tão em voga, né? Fica mais de lado. Que o adolescente e o jovem acha que tem a vida inteira pela frente. Vamos curtir, vamos arrebentar. Aí depois a gente pensa no céu. Para que pensar no céu agora? E aí fica adulto. Aí o problema inverte. Não é que você tenha muito tempo para pensar no céu. Agora já falta tempo. Porque é preocupação com o marido, com a esposa, com o filho, com o trabalho, com tantas coisas que envolvem a mente de um adulto, que o céu é deixado novamente para mais tarde. E finalmente o assunto do céu só vai ser tocado possivelmente no dia que chegar no funeral, em algum enterro. Porque lá todo mundo fala do céu. Quando uma pessoa morre, ele foi para o céu, ele era uma boa pessoa, ele foi para uma escala superior. Nessa hora ele está até nos olhando lá do céu. E tem gente que até que fala assim, no sambinha lá, que ele gostava de samba. Nessa hora, irmão, o céu vem à tona e vai de acordo com a mente do pensamento de cada um. Mas, será que é isso mesmo o céu? O pensamento de cada um, com a ideia de cada um? Isso é pessoa no mundo. Para nós que somos cristãos, o pensamento deve ser totalmente diferente. Gostaria de ler João 14. Amém? João 14:1. Não turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho?
Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Esse texto é maravilhoso por várias questões. Mas Jesus mesmo está dizendo para a gente: olha, o céu existe. O céu não é um conto, não. O céu existe. E lá tem muitas moradas. Vai caber todos os irmãos que estão aqui, todos os irmãos que já viveram, todos os irmãos que ainda vão viver. É muito grande, irmão, o céu. Então o céu não é um conto de carochinha. O céu é uma verdade. E ele diz também que só existe uma maneira de chegar ao céu. E é por meio dele mesmo, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando uma das nossas crianças, nossos filhos, criancinha, nos perguntar para onde vão as pessoas depois que morrem, não devemos simplesmente dizer a ela assim: ah, ele foi para o céu, e desconversar. Não, a gente deve pegar aquela criança, pedir sabedoria ao Senhor e falar aquilo que está escrito aqui em Provérbios 22:6. Ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda depois de velho não desviará dele. A gente não pode simplesmente ir para a criança: ah, quando a pessoa morre vai para o céu. A gente tem que pegar para a criança e explicar: vai para o céu sim, mas se for por este caminho, e o caminho é Jesus. Se a gente evangelizar nossos filhos, nossas criancinhas, ser ali perseverante, ele não vai se esquecer, irmão. O céu não vai ficar sendo uma coisa abstrata, não, vai ser uma coisa concreta. Vai estar lá no Espírito lá dizendo assim, ó, né? Ele confiante que ele sabe o caminho. Amém? Para os adolescentes, né, os jovens, o jovem, ele acha que tem a vida inteira pela frente. Eu já fui jovem e também achava isso. Hoje eu já não acho tanto assim. Eu não tenho uma vida inteira pela frente, né? Tem alguns anos. Quer dizer, eu sou um jovem. Sou um velho jovem. Mas a gente começa a amadurecer, irmão. A gente começa a sentir que a nossa vida, a gente não tem a vida inteira pela frente. O jovem acha que pode fazer tudo, que tem a vida inteira pela frente, que deixa para depois, e a gente chama atenção. Eu estou falando para os jovens, porque eu tenho um jovem em casa. A gente tem que falar: jovens, jovem, faça assim. Mas o jovem sempre ele acha que pode fazer. Ele acha que pode fazer melhor. A gente é careta, a gente é ultrapassado. E o jovem que está no... Como é a expressão? Estou na vibe, né? Não é a expressão? Estou na vibe. Jovens, tem uma palavra para você aqui em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. A maioria aqui é jovem, né? Menos o Wilson. Não é discriminação, não, irmão. Amém, né? Eclesiastes 11:9. Alegra-se, jovem, na sua mocidade. Recreia o coração nos dias da tua... Alegra-se, jovem, na tua juventude. Recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelo caminho que satisfazem o teu coração. Agrada teus olhos e agrada teus olhos. Sabe, porém, que todas essas coisas Deus pedirá conta. Afasta, pois, teu coração do desgosto e remove a tua carne da dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lá no Salmo 90 diz que a nossa vida voa, né? Que com 70 enfado o cansaço, e diz que a nossa vida voa. Quando a gente vai ficando assim mais velho, a gente começa a lembrar: poxa, passou rápido. Passou rápido. No outro dia que eu estava ali correndo, jogando gude, brincando, hoje eu estou aqui no meu quase 60.
Aí você foi assim, poxa, a vida passou rápido. Então, ó, jovem, abra os olhos, a vida voa. A juventude e a primavera da vida são vaidade, passa rápido. Aproveite agora que você é jovem para colocar Jesus cada vez mais, fundamentar Jesus no seu coração. Firme essa esperança que um dia essa vida passa e você vai viver eternamente no céu. Tudo aqui é vaidade, irmão. Hoje em dia ainda tem um advento assim do jovem, é que antigamente no meu tempo a gente tinha que buscar, vamos dizer assim, buscar o prazer e ir longe. Hoje não, o prazer está na palma da mão, né? Está na palma da mão, né? É assim. É muito fácil o jovem já ter acesso à vaidade, aos prazeres, a coisa que não vai edificar. Não estou dizendo que tudo é de mal, não. As redes sociais, se usada de uma boa maneira, da maneira correta, edifica e nos ajuda muito. Mas, pois é, 90% das redes sociais é porcaria. E é porcaria, e vou dizer uma coisa, com todo respeito, é uma porcaria, vamos dizer assim, boa. Não é nada ruim, não. Porque quando a coisa é ruim, você não vai. Mas a coisa é boa, te atrai, né? Você vai, você fica ligado, e aquilo ali, você perde um tempo horrível. E até queria aconselhar os jovens, hoje em dia está a facilidade também da Bíblia online, né? E até melhor mesmo, às vezes você está no ônibus, é mais fácil em algum lugar. Mas, irmãos, não fique só assim, não, na Bíblia online, não. Pega a Bíblia assim, ó. É melhor, sabe por quê? Porque não te distrai. Você está aqui no celular, vem sempre uma mensagem, vem sempre uma coisa que você nem quer olhar, mas aí você é curioso, e vai termina olhando. Entendeu? E aqui não tem jeito, você está ali concentrado. Aliás, a gente já se distrai. A gente lê na Bíblia assim mesmo, offline, né? A gente já se distrai. Então é o incentivo que eu dou aos jovens e aos jovens. Eu tenho um encargo especial por aquele jovem ali, né? Entendeu? Então é isso. E para terminar, fala assim, verso 12:1, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos ao qual dirá: não tenho neles prazer. Entendeu? Vai chegar o dia mau chega para todo mundo. É bíblico. Então, lembra-te agora que está tudo bem, está na euforia, na alegria, né? Eu sempre me lembro de Jesus, né? Com 12 anos, estava lá, pregando lá para os fariseus, lá para os doutores da lei. E Maria, mas José preocupado: cadê meu filho? Cadê meu filho? Chega lá, Jesus está lá, né? Fazendo que os mais velhos se quedassem. Então, que os jovens possam tomar. Eu estou falando jovem, mas é uma palavra para todo mundo, inclusive para mim. Estou falando que aqui está mais direcionado aos jovens. Mas não é só o jovem que fica pongado em rede social, não. Não é só o jovem que acha que tem a vida inteira pela frente, não. É a gente também. Amém? Então é isso, irmão. O jovem, preste atenção. Eu separei aqui pós-adulto, né? Para nós adultos, que é cheio de. Ser adulto é bom, mas ser adulto também vem muitas preocupações. Nessa hora até dá para invejar o jovem meu, né? Que adulto é cheio de preocupação. O jovem é tranquilo, né? Tem café em casa, café pronto, farda passada, mamãe. E engraçado que o jovem sempre tem uma vovó também que ajuda, né? A vovó sempre dá uma força ao jovem. Me lembro quando eu era jovem, bem jovenzinho, que tinha minha avó Zumira, que sempre ela tinha 10 centavos para me dar. Naquela época 10 centavos valia, né? A vó me dê 10. Então, ser jovem é bom. Quando a gente chega à fase adulta, aí vem as preocupações, né? E aí é coisas aqui, coisas ali. E essa coisa termina, às vezes, tomando o nosso tempo com o Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Fala: portanto,
se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são daqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. No versículo 1 diz que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. A gente não percebe isso, porque ainda está nesse corpo aqui, mortal. Mas fomos, sim, ressuscitados juntamente com Cristo. Nós não somos mais mortos. Todo crente passa da morte para a vida. Ainda que estejamos ainda aqui, ainda que vamos ficar doentes, passamos as mesmas privações que as outras pessoas passam, precisamos olhar pelos olhos da fé. Fomos ressuscitados com Cristo, sim. Isso está na palavra de Deus. Como até Pinho estava compartilhando na semana passada, se a gente for viver pelas nossas experiências, a gente vai viver uma vida de morte. Mas temos que viver o quê? Por fé. Fomos ressuscitados juntamente com Cristo. A Bíblia fala até mais, que estamos sentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Então é muito mais do que nós pensamos. Então essa é a nossa verdadeira vida, nossa vida com Cristo, com o nosso corpo glorificado. Essa vida aqui, irmão, é passageira. Não é que agora adiante a gente vai jogar tudo para cima, não. A Bíblia está falando que a gente não pode colocar nosso coração nessas coisas. A gente não pode colocar nosso coração no nosso trabalho, no nosso estudo, ao ponto das questões celestiais ficar de lado. Da preocupação ser tanta que a Bíblia está lá, tem mais poeira na Bíblia do que outra coisa. As reuniões a gente vem de vez em quando e olhe lá. Não, irmão. A gente é cristão, celestial. Aí porque a gente está aqui, a gente aproveita para trabalhar, a gente aproveita para estudar, aproveita para fazer qualquer outros afazeres. Mas isso não deve ser o nosso foco, a nossa vida. Você não vai perder sua paz porque você não conseguiu aquele cargo naquela empresa, porque você não passou no vestibular ou qualquer concurso. Porque o maior concurso do universo você já passou. E quem fez a prova não foi você, foi Cristo. E hoje somos aprovados nele. Então, se a gente está em Cristo, devemos buscar as coisas celestiais. Eu falo isso como fraco, porque tudo que não presta, ou quase tudo, é bom. Eu vou repetir isso de novo. Porque se fosse ruim, ninguém ia. Geralmente a gente está pegado, está preso a alguma coisa que é bom. Mas isso daí é bom. A gente deve estar lá de forma alguma. Lá no Éden, em Adão, a gente comeu o fruto do bem e do mal. Então sempre vai ter uma coisa boa e uma coisa mal. E às vezes o que é bom para mim não é bom para outra pessoa. Não é isso? Tem coisa que é boa. Você diz, poxa, que negócio bom. Eu digo, rapaz. E ao contrário também funciona. Só que nós não devemos viver nem pelo bem, nem pelo mal. Devemos viver pela vida. Se Adão comeu o fruto do bem e do mal, nós provamos da árvore da vida quando aceitamos Cristo. Então, nossa mente deve estar centrada em Cristo, não se apegar a essas coisas terrenas. E como eu estou fazendo aquela comparação da visão de uma pessoa que não conhece o Senhor e da comparação de uma pessoa que conhece o Senhor. E finalmente, no dia que a gente for a algum funeral, a gente não deve ficar lá falando do céu como se fosse uma coisa abstrata, só para confortar. A gente deve falar do céu lá com certeza. A gente não vai lá chorar porque naquele desespero, claro que a gente vai sentir saudade do ente querido. E eu estou falando no dia que a gente for ao funeral, eu estou falando pode ser também o nosso, né?
Tem gente que nunca foi no enterro, só vai no enterro no dia do próprio, né? Tem gente que tem pavor em enterro. E não deve gostar também, eu também não gosto de enterro. Até Jesus também não gostava. Os enterros que ele foi, ele ressuscitou de morto. O enterro que Jesus foi, ele ressuscitou de morto. Isso é maravilhoso. Eu também não gosto, mas enterro é um momento até de a gente estar ali para uma despedida, assim, principalmente para as pessoas vivas, para dar aquele conforto. E enterrar também, né? A gente não vai deixar a pessoa ao léu. Mas no dia que a gente for no enterro, a palavra que eu acho que nos conforta bem é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Amém? Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos. Deixa eu repetir. Sabemos que a nossa casa terrena desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Irmão, no dia a gente chegar num funeral, ou ser o nosso funeral, devemos ir com essa certeza. Ali só está nosso corpo, irmão. Na verdade, você não vai estar nem mais ali. O ente querido, a pessoa não vai estar nem mais ali. Só vai estar o corpo, o pó que volta ao pó. Mas tem que ir com essa certeza que esse corpo humano aqui, ó, vai se desfazer. Mas temos da parte de Deus um edifício, um corpo glorificado, longe das amarras dos pecados, longe das amarras da morte. Entendeu? Quando a gente comparecer lá, a gente tem que ter essa confiança. Versículo 2: e por isso gememos neste tabernáculo, por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Não é isso que a gente geme a cada dia? Por mais que a vida seja assim, a gente padece, mas a gente peca contra o Senhor, dá uma angústia. Tudo que a gente quer é que um dia é ser liberto disso. É bom estar servindo o Senhor aqui na terra, é maravilhoso. Mas na glória, como diz Paulo, mais uma vez eu vou repetir, é incomparavelmente melhor. Versículo 3: se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiado, não porque seremos ser despidos, mas revestido, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, o próprio Deus é quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Nós gememos aqui nesse corpo, não é para virar um espírito, não. As pessoas dizem assim: a gente vai sair, vai virar uma alma penada, desencarnada. Não, irmão, a Bíblia está falando que nós gememos é para ser revestido. Não é tirar esse corpo e estarmos nu dele, não. Virar um espírito. Gememos para ser revestido. Toda essa angústia que a gente sente aqui, ó, é para ser revestido. A gente não consegue perceber que é isso, mas é o Espírito Santo lá falando assim no nosso coração, que diz assim, né? Versículo 5, né? O próprio Deus é quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. O Espírito está lá dentro da gente, ó. Ele também não aguenta mais. Tudo que ele quer é que um dia sejamos revestidos, o mortal pela imortalidade. Oh, glória! Isso é tremendo, irmão. Versículo 6. Tendo, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não porque vemos. Aqui está falando que está ausente justamente por isso, porque a gente ainda está nesse corpo. Jesus está em nós, mas ao mesmo tempo a gente não sente.
Dá a impressão que Cristo está ausente, mas Ele está em nós, porque nós andamos por fé e não pelo que vemos. Quando você se converteu, você passou da morte para a vida. Ah, mas um dia você vai morrer. Mas a Bíblia diz que você passou da morte para a vida. Andamos por fé. A Bíblia diz que não devemos olhar o irmão segundo a carne, porque temos que andar por fé. Quando eu olho para a Nalvinha, eu tenho que ver a Nalvinha glorificada, com a mente de Cristo. Se eu olhar a Nalvinha no tete a tete assim, onde for a Nalvinha, mas se eu olho em Cristo e Nalvinha olha para mim em Cristo, é outra coisa, irmão. Porque andamos por fé e não por aquilo que vemos. Nosso problema é que a gente anda no natural. É por isso que eu te ofendo os irmãos. A gente mata os irmãos. Não mata assim a facada, não. Mas mata quando a gente fala assim: eu não quero ver aquela irmã, não quero ver aquele irmão, não suporto aquele irmão. Para mim aquele irmão é só paz. Não quero conversa com ele, não. Que história é essa? Que paz? Você quer paz e não quer ter conversa com o irmão? Porque a gente olha segundo a carne, irmão. A gente tem que olhar segundo Cristo. Entendeu? É por isso que fala assim, né? Que a gente tem que andar por fé. Entretanto, versículo 8, mesmo andando por fé, entretanto, estamos em plena certeza, com confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com Cristo. Nós andamos por fé, sabemos que Cristo está aqui em nós, que é maravilhoso estar aqui louvando ao Senhor, mas estar com Cristo é bem melhor. Então, no dia que chegar aquele grande dia, que a maioria daqui vai passar pela morte, não devemos temer, devemos ir com confiança, porque quando a gente deixar esse corpo aqui, a gente vai ganhar outro corpo. Não dá para dizer, esse daqui dá para dizer que a gente sente dor, que a gente sente tristeza, que a gente sente frio, que a gente sente calor. No outro não dá para dizer, mas dá já para desfrutar. Se é um corpo imaculado, não vai ter mácula, não vai ter nada do que a gente sente aqui. Então é algo inefável, não dá para descrever. Então possamos estar com confiança. E aqui também dá um alerta para nós. Não é porque a gente está com esse corpo, e esse corpo vai ser desfeito, que a gente vai andar de qualquer maneira. Versículo 9, fala assim: é por isso também que devemos nos esforçar, quer presente, quer ausente, para ser agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem e o mal que estiver feito por meio do corpo. Ainda que estejamos nesse corpo pecador, ainda que ainda não temos esse corpo celestial, devemos honrar a Deus com este corpo. Porque um dia vamos prestar conta, irmão, de tudo. Nada vai ficar escuro aos olhos de Deus, não, irmão. Então, quer ausente, quer presente, devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Amém? Queria ler Romanos 8, versículo 18. Amém? Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Os irmãos viram a profundidade desse versículo aqui, irmão? O sofrimento do tempo presente não dá para ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Eu fico pensando, a gente no Brasil aqui tem liberdade de pregar, né, de ir para a reunião, de Bíblia em todas as versões. Se eu quiser eu prego aqui, se eu quiser eu pego minha Bíblia e prego ali na praça. Goste quem não goste vai ouvir. Eu posso pregar, qualquer irmão pode fazer isso. Agora imagine na China comunista, na Coreia do Norte, nos países perseguidos. Quando os irmãos lêem esse versículo, eu fico assim desfrutando como esses irmãos lêem esse versículo 18 aqui. Eu acho que esses irmãos devem se regozijar tanto
Quando ele chegar assim, porque o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Imagine se nós brasileiros, com toda a liberdade, desfruta desse versículo. Imagine quem não tem liberdade. Isso é maravilhoso, irmão. Eu sempre penso assim que não é que a gente tenha liberdade, vamos dizer assim. Lá, os irmãos são provados pela perseguição. Os irmãos, no dia do tribunal de Cristo, vai ser julgado pela perseguição. E nós pela liberdade. Liberdade é responsabilidade. Nosso problema é que a gente não sabe lidar com isso. A gente até pensa que o Brasil é livre. Mas aí que está, irmão, o que eu tenho feito? O que é que você tem feito na sua liberdade? Então, liberdade é responsabilidade, por mais que a gente não pense. Talvez, eu não sei, talvez nunca haja uma perseguição tão ferrenha aqui no Brasil. Pode ser que tenha, pode ser que de um momento tenha uma reviravolta. Eu sempre faço esse comparativo com a guerra que está acontecendo, né? Acho que ninguém imaginava, tá lá, você tinha sua casa, você tinha seu apartamento. De uma hora para outra começa uma guerra que acaba com o país lá na Ucrânia. Tá tudo bem hoje, né? Hoje é dia 23, tudo bem, ninguém sabe o que pode acontecer amanhã, ou hoje mesmo. O ser humano, ele é muito malvado, ele é muito cruel, as coisas podem mudar, emborcar o prato de uma hora para outra. Então que a gente possa valorizar de fato a liberdade que nós temos. Mas independente disso, da liberdade, cada um tem suas lutas, né? Então o sofrimento que eu passo, que o irmão passa em sua casa, em seu trabalho, em sua vida, não é nada comparável à glória que vai ser revelada em nós. Então vale a pena, viu, irmão? Não desistam agora não. Sigam em frente. Versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas nós também, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Não só nós, toda a criação geme e suporta angústias até agora. Quando a gente vê assim terremotos, maremotos, tsunamis, pandemia e tantas outras catástrofes que acontecem, é o gemer da criação, irmão. A criação também não aguenta. Ela quer ver um dia os filhos de Deus glorificados para acabar com esse sofrimento. Entendeu? Não estamos sozinhos. A criação geme e suporta angústia até agora, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Eu queria pular para o versículo 26, depois a gente volta para o 24. Agora, que coisa maravilhosa. Deus é amor. Deus é amor. Deus se compadece dos fracos. Você não está sozinho, não, irmão. Mesmo que você pense, você não está sozinho. Se você é um cristão, se você crê no Pai de todas as coisas, você não está sozinho. Diz que a criação geme, diz que nós gememos. Versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. Irmão, você não está sozinho. Às vezes está sofrendo naquela luta. Oh Deus, você não está me ouvindo, né? Às vezes você fala assim, oh Senhor, me ouça, eu não aguento mais. Aí o Espírito Santo fala assim, poxa, eu tenho que dar uma ajuda, né? Aí ele vem
Diz que o Senhor tomou nosso lugar na cruz, né? Agora o Espírito Santo também vem e toma nosso lugar na oração. E ele fala em uma língua que o Pai consegue entender. Ele não te deixa sozinho. Isso é amor, irmão. Às vezes o ser humano tem costume de deixar o outro sozinho, né? Ah, já cansei, já falei com fulano. Lá os meus irmãos. Mas Deus não nos deixa sozinho. Ele não te desampara. Às vezes parece que ele nos desampara. A gente dá aquele, não aguento mais, né? A gente acha que só chove em nosso telhado. Aquela nuvenzinha está em cima da gente. Mas não, irmão. Deus é aquele que te dá a mão ali, ó. Ele não nos deixa sozinho. Você não está sozinho. O Espírito Santo, ele intercede por nós que sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O que é gemidos inexprimíveis? Eu não sei dizer porque são inexprimíveis. Ninguém sabe. O Espírito Santo, o amor de Deus. Eu queria até que outro irmão que falasse aqui, porque eu sou um pecador miserável. O amor de Deus é algo assim, não dá para dizer. Eu sempre fico pensando assim. Eu sou contar um pequeno testemunho aqui. Quando eu não era cristão, eu tinha umas viagens assim, meia doida. Que eu disse, Deus está na criança. Deus está na flor. Se um dia eu morrer, eu quero reviver uma flor, porque a flor está lá no meio do mato. Eu tinha umas coisas assim que meia doida. Aquela ânsia, eu não sabia que era uma ansiedade em ter a vida de Cristo, mas eu tinha esses pensamentos. Até que, graças a Deus, o Senhor, através... Carlos está até aqui. Carlos pregou o Evangelho e eu me converti. E daí diante, esse Jesus que não só o Carlos e outros irmãos pregam, é um Jesus muito bonito. É um Jesus lindo. Cantares tem aquela passagem, né? Meu amado, né? Alvo e rosado. Eu sempre vejo assim Jesus como essa pessoa linda, maravilhosa. Só, irmão, que por mais que a gente pense, ainda é pouco. Eu estou falando mas eu sei que cada irmão aqui tem sua intimidade com o Senhor. Cada um vê Jesus de uma maneira maravilhosa. Mas ainda é pouco. Se a gente juntar todo mundo, ainda vai ser pouco. Diante da beleza, do amor e da integridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vale a pena servir esse Senhor. E, voltando ao versículo 24, enquanto a gente não é totalmente transformado, a Bíblia fala, né? Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois se alguém vê, como espera, mas esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. A coisa que o cristão tem que ser o quê? Paciente. Sejamos pacientes, que Jesus vai voltar. Tenhamos paciência. Esperança que se vê não é esperança. Então, se a gente ainda não viu o Senhor, a gente só espera com a certeza, com aquela certeza mesmo. Agora, diz que vamos ser restaurados, né? Vamos ganhar um novo corpo. Mas como vai ser isso assim, né? Como vai ser, vou ganhar um corpo, como é que vai ser de uma hora para outra assim, né? E aí, graças a Deus que a Bíblia ela é maravilhosa, né? Vamos lá para Coríntios 15, 35, vamos, né? 1 Coríntios 15, 35. Amém? Mas alguém dirá, como ressuscita os mortos? Em que corpo vem? Insensato. O que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, não semeia o corpo que é de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente.
Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprove dar a cada um. Da semente o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, e outra das aves, e outras dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra é a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra é a das estrelas, porque até entre as estrelas há diferença de esplendor. Pois assim também ressuscita os mortos, semeia o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Mais uma vez repetir, um dia esse corpinho aqui, que a gente até se esforça para ficar legal, academia, creme, tanta coisa, shampoo, é corpo corruptível, irmão. Um dia vai ser desfeito. A gente vai semear na corrupção e vai o quê? Ressuscitar incorruptível, sem defeito, sem falha. Não vai precisar mais gastar dinheiro com creme, com academia, com nada. Corpo perfeito. Oh, glória. Versículo 44. Semeia o corpo natural, ressuscita espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Voltando a repetir, quando nós dormirmos no Senhor, a gente não vai ser um espírito, não. Uma alma penada, a gente vai ter sim um corpo espiritual. Amém? Versículo 45. Porque assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como foi o homem, e como é o homem celestiais, tais também são os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Irmão, até aqui somos parecidos com Adão, temos atitudes adâmicas. Vai chegar um dia que seremos totalmente parecidos com Cristo, né? Essa herança adâmica para trás, agora só Cristo. Que maravilha! Não dá para falar com palavras, mas pela fé eu creio que cada um de irmão desfruta com essas palavras aqui que o irmão Paulo tão bem escreveu, inspirada pelo Espírito Santo. Agora, versículo 50. Isso afirma, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino do céu, de Deus, nem a corrupção herdar incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Versículo 51 diz aqui que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Irmão, corre um risco, vamos dizer assim, um risco que não é risco, de alguns irmãos daqui nem morrer. Entendeu? Talvez alguns daqui sejam, não sei quando o Senhor vai voltar, talvez alguns daqui serão transformados. Que benção, né? Você nem passar pela morte. Pô, será maravilhoso, irmão. Né? Eu nasci, todo mundo nasce, cresce e morre. Aí você pode dizer assim: eu nasci, cresci e vivi eternamente. Aleluia! Isso é maravilhoso, só pelos olhos da fé. É por isso que as pessoas do mundo não entendem. Os crentes são assim mesmo.
crentes são assim, ó. Eles creem no invisível, no impossível. O mundo só crê no que é possível. Hoje em dia é enfatizado assim. Eu fico até chateado assistindo televisão. Porque a ciência, né, irmão? Tudo, a ciência é um programa TV. A ciência está aí com a vacina. A ciência. Claro, Deus deu inteligência aos homens. Deus não fez os homens para ser burro. Ele deu inteligência realmente para o homem produzir vacina e aí melhorar a situação de saúde no mundo. Então a ciência, baixe sua bola, viu, ciência? Há alguém que deu a sabedoria para o homem, para a ciência. Então esse negócio de colocar a ciência em primeiro lugar, nada disso, irmão. Nós só somos alguma coisa porque Deus nos quis que nós fôssemos alguma coisa. Aí disse que não abrir e piscar de olho. Eu não sou médico, mas disse que o piscar de olhos é uma das coisas mais rápidas que existe. É um dos movimentos mais rápidos que existe na face da terra. Não é à toa que muitas vezes você vê que uma coisa cai no nosso rosto, machuca, mas a gente consegue fechar rápido, às vezes atinge aqui, mas você fecha rápido, aquilo é maravilha de Deus mesmo, é um impulso que Deus deu, assim, um reflexo. Semana mesmo eu estava lá em casa fazendo umas obras lá, bateu o martelo, salpicou, cortou aqui, eu digo, meu Deus, né? Se fosse nos meus olhos, né? Ser assim, né? Mas ele é rápido, o olho, ele consegue sair rápido. Então vai ser assim, ó, no piscar de olho que seremos transformados. Desfrute disso, porque a coisa é maravilhosa. Entendeu? Vamos continuar. Já está no finzinho. Versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da imortalidade. E o corpo mortal... Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. E o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de imortalidade de incorruptibilidade, e o mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Alguém aí quer desistir? Nunca, jamais, nunca. O único inimigo a ser vencido é a morte. A morte vai ser vencida pela ressurreição. Vamos viver eternamente com Cristo, sem morte, sem ressurreição, sem dor, sem angústia, para sempre, sempre, sempre. Então é isso, irmão. No Senhor, o nosso trabalho não é vão. Eu vou terminar por aqui. Mas que a gente possa ter esse espírito de esperança, de fé. Como o Pio falou semana passada, nós vamos falhar, como diz lá Romanos 7. Mas vamos prosseguir. Não olhe para você mesmo, não. Sabe por quê? Porque você não presta. Você só vai ficar decepcionado com você. Olhe para Cristo. Olhe para a eternidade. Um dia tudo vai passar. Mas quando tudo passar, viveremos eternamente, eternamente, eternamente. Não dá para dizer o que é eternidade. E a gente começou dizendo que Deus criou, o Deus que existia antes dos tempos eternos. Aí a gente fala assim, poxa, eternidade antes dos tempos eternos? Como é que pode isso? Será que você vê a própria, como Deus é maravilhoso, a própria, Deus fala de eternidade como se a eternidade fosse algo menor do que Ele. Diz que a eternidade, só para concluir, Tito, que a gente começou lendo, vou terminar com Tito hoje aqui. Glórias ao Senhor. Tito, versículo 2.
1:2, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes do tempos eterno. Mas se Deus vivia no tempos eterno, e agora quem vive no tempo é a gente, mas nos tempos eternos Deus já vivia. Não dá para descrever isso, mas Deus vê a eternidade como algo que Ele é superior, é inefável, é uma coisa assim maravilhosa. Então, irmão, eu termino por aqui. Que Deus possa nos dar esse coração de amar a eternidade, de se alegrar diante de Jesus, e saber que tudo que vivemos, seja bom ou seja ruim, é passageiro, seja as coisas que Deus nos dá de bênção, essas bênçãos terrenas vão se passar, para que um dia, graças a Deus, vivemos eternamente juntamente com o Senhor. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Obrigado por esse momento da palavra, pelo momento do partir do pão, e que possamos prosseguir nessa semana com esse mesmo coração, Senhor, amando cada vez mais ao Senhor, almejando cada vez essa eternidade maravilhosa que temos pela frente. Te pedimos isso, Senhor, porque somos pessoas pequenas, não temos valor nenhum sem o Senhor, mas graças a Deus, no Senhor, ganhamos o valor, e esse valor se chama Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Aleluia.